Eu sou Benjamin e sempre fui um apaixonado por história e mitologia. É incrível poder conhecer sobre personagens cercados de simbologia, deuses, semideuses ou heróis. Todas as divindades mitológicas que ajudam a contar a história do mundo de forma fantástica me causam um grande fascínio. E hoje nós vamos falar de um deus, parte da mitologia romana, que é considerado o senhor da bruxaria italiana e que mais tarde foi associado ao diabo no cristianismo. Conheça um pouco mais sobre Janus Lucifero, o Lúcifer da mitologia romana. Parte da mitologia romana, Janus Lucifero é uma alta divindade para a bruxaria italiana. Ele é irmão, filho e consorte da grande deusa Diana. Stregheria ou bruxaria italiana é um nome atribuído a uma doutrina pré-cristã italiana conhecida como a Velha Religião. Essa crença pagã se originou em civilizações antigas como os povos etruscos. Porém, é importante ressaltar que os preceitos da bruxaria italiana receberam influências de muitos outros povos, desde os celtas como os gregos, interferindo em muitos aspectos da tradição de ritos, magia e cura. A bruxaria italiana é formada por várias tradições, ou clãs, constituída por um conjunto de regras, liturgias, mitos e práticas que, em sua maioria, segue os ensinamentos e devoção à deusa Diana e ao deus Janus Lucifero. O culto da estregueria ao deus Janus Lucifero está intimamente ligado aos antigos mistérios do deus etrusco Tagni e a algumas deidades clássicas. Ao contrário do que muitos podem imaginar, a estregueria, apesar de algumas semelhanças, não é sinônimo da tradição Wicca. Boa parte dos clãs da bruxaria italiana é politeísta, cultuando vários deuses, semideuses e espíritos que foram criados pelas principais deidades supremas, a deusa Diana e o deus Lúcifer. A estregueria ganhou popularidade devido ao escritor, jornalista e folclorista Charles Lalande, que se dedicou a escrever obras sobre o tema no final do século XIX. Ele conseguiu compilar várias crenças devido a seu contato com mulheres pertencentes às tradições da bruxaria italiana. Segundo a mitologia, Diana, a rainha das bruxas e das fadas, a grande criadora do mundo, junto com seu irmão e consorte, Janus Lucifero, deus da beleza, força e conhecimento, geraram Arádia. Enquanto o deus e a deusa personificam a figura masculina e feminina, Arádia nasce como um ser fonte de equilíbrio entre as duas polaridades. Dentro da bruxaria italiana, acredita-se que Arádia, filha de Diana e Lúcifer, foi enviada à Terra para que ela ensinasse a bruxaria aos homens e fizesse renascer a antiga religião pagã. Ela tinha como missão na Terra proteger e trazer liberdade para classes oprimidas. Essa história é contada de geração em geração através dos clãs e famílias de Streg. Segundo estudos históricos, Arádia teria vivido por volta de 1300 d.C., na região de Toscana, ao norte da Itália. Ela ficou conhecida como Arádia de Toscano, termo que provavelmente fazia referência a um título sacerdotal, podendo representar uma sacerdotisa central relacionada ao fogo e ao sol. Possivelmente ela se estabeleceu com seus discípulos próximo à comunidade italiana Nemi, em Roma, local que historicamente foi utilizado como santuário à deusa Diana e ao deus Lúcifer. Arádia ensinava sobre bruxaria e pregava amor, liberdade e a plena harmonia com a natureza. Suas palavras trouxeram esperança aos camponeses que eram explorados pelos senhores feudais. A Igreja Católica logo se levantou contra ela. Na época, ela era conhecida como a Rainha das Bruxas e foi perseguida, presa, torturada e sentenciada à morte. Arádia dizia que o catolicismo a punia pelo seu discurso contra a escravidão, exercido tanto pela Igreja como pelas classes dominantes.
Depois de passar por difíceis perseguições e de ser sentenciada à morte por heresia e traição, Arádia partiu, fugindo para o leste. No entanto, deixou escritos onde descreveu detalhadamente rituais e ordenou que, ao se recordarem dela, que o fizessem com festas, compartilhando vinho e bolos. Ela mencionou que todo aquele que clamasse por ela, Diana ou o deus Lúcifer, seria agraciado por uma bênção divina. Após sua partida, os convênios foram perseguidos pela Igreja Católica e vários deles dizimados. Assim, as tradições ficaram restritas a um pequeno número de pessoas. Existem documentos dos tempos da Inquisição que relatam um crescimento significativo de seitas de bruxaria no período em que Arádia supostamente esteve na Itália. Apesar disso, não se sabe concretamente se essa figura realmente existiu ou se foi apenas um mito repassado de geração em geração. Ela deixou, dentre seus ensinamentos, que os pertencentes da velha religião receberiam os dons e poderes de uma verdadeira bruxa. Deveriam buscar a doutrina todos aqueles que desejavam atrair sucesso em questões amorosas, obter bênçãos e consagração, auxílio na comunicação com espíritos, a conquista de sabedorias ocultas, a obtenção do conhecimento da transformação, dons de divinação, cura, beleza e o reconhecimento de sinais secretos. Arádia representa para a bruxaria italiana uma perpetuadora da tradição. Ela é o símbolo da natureza responsável pelo equilíbrio e harmonia da vida na Terra. Ainda assim, o culto na estregueria baseia-se principalmente no duoteísmo, crença em um deus e em uma deusa superior. A deusa Diana na religião é representada nas fases da lua e no desenvolvimento do ciclo da vida. Lúcifer está presente no Sol. Ele é quem sustenta a vida, dá força e poder. Ele mantém os seres aquecidos e iluminados, permitindo todo e qualquer crescimento. A palavra Lúcifer, denominado muitas vezes como estrela da manhã, teve sua primeira representação na Roma Antiga, onde era originalmente utilizada para denominar o planeta Vênus. Pode ser traduzido também como o portador da luz, senhor do esplendor, senhor da estrela matutina e vespertina. É importante notar que a termologia Lúcifer não aparece nas versões mais antigas da Bíblia. O nome foi adicionado posteriormente, somente na tradução de Jerônimo, no século IV a.C., que poderia ser traduzido como anjo de luz. Foi apenas muito tempo depois que Lúcifer passou a ser associado ao diabo dentro da doutrina cristã. Inclusive, foi quando passou-se a utilizar a passagem em Isaías como uma descrição do que teria acontecido com Satanás. Diferente dos conceitos cristãos, o deus Dianus Lucifero, dentro da bruxaria italiana, possui vários aspectos. Em um deles, ele é reconhecido como deus da morte e do além-mundo. Em outros, ele traz concepções que remetem à promessa de esperança e luz. Para os adeptos dessa religião, Lúcifer possui 3 faces. Na primeira, ele é o deus cornífero, o senhor das florestas, deus da fertilidade, da sexualidade, da vida e da morte. É comumente representado por um cervo. Em outra concepção, Lúcifer é o deus encapuzado, grande senhor das plantações, da colheita, muitas vezes associado ao deus celta Green Man. Em seu último aspecto, ele é um deus ancião, senhor da sabedoria. Segundo a mitologia, Dianus Lucifero é uma criação da deusa Diana que se dividiu em escuridão e luz, se separou em feminino e masculino e assim, ela, como grande deusa, criou seu consorte Lúcifer. Existem alguns outros estudos que relacionam Dianus Lucifero ao deus grego Eósforo. Ele é o deus filho da deusa da aurora e irmão de Héspero, a estrela Vésper. Os praticantes da bruxaria italiana comumente se reúnem em rituais vinculados às fases da lua e nos dias de sol intenso. Nos rituais lunares são trabalhados os mistérios da tradição,
enquanto que os ritos solares são voltados para a devoção. Para essa doutrina, o contato com a natureza é bastante significativo, já que muitos dos dons são adquiridos a partir dos elementos da terra. Para eles, a comunicação com espíritos também é um importante ponto de evolução da espiritualidade. Essa é a oração em devoção ao deus Janus Lucifero, utilizado na bruxaria italiana. Ó Janus dos densos bosques e da fertilidade cornífero, Deus gamo, galhudo, senhor da sexualidade, rei das florestas, o cornudo. Ouve-nos em liberdade. Protege-nos, Senhor da vida e da morte, o chifrudo. Traga-nos sua força, alegria e dignidade, ó Janus amado, Senhor das vegetações, o encapuzado. Oculta-nos de seus e nossos inimigos. Rei Nemorenses, protetor das plantações, que sejamos sempre amigos. Ó Janus ancião da sabedoria, destrua a tristeza, trazendo alegria. Ajude-nos a viver os ciclos em graça e leveza. Rei da colheita, mostre-nos tua soberania. Senhor da flora, da fauna, cheia de beleza. Livre-nos de toda a tirania. Venha até nós, guardião da natureza. Que Janus seja sempre louvado, livre das distorções cristãs, da ignorância, e que ele possa nos abençoar na atualidade como na antiguidade. Ave Janus Lucifero, Senhor do amanhecer e da luz que nos conduz. Benedizione di Diana e Janus. A bruxaria italiana é uma religião neopagã, centrada principalmente na figura feminina da deusa Diana e na figura masculina do deus Janus Lucifero, que se mantém viva na Itália desde tempos primórdios e que hoje possui muitos adeptos do mundo todo. Eu adorei saber um pouco mais sobre essa mitologia romana e eu espero que você também tenha gostado desse vídeo, ok? Te vejo no próximo.